Nessa aula nós vamos aprender a criar uma nova regra de formatação. Então, para você criar uma regra de formatação, você poderá escolher uma das várias formatações pré-definidas, ou então você pode criar a sua própria regra. As regras pré-definidas, elas utilizam critérios como percentile para avaliar o intervalo de dados e formatá-los de acordo com tal avaliação. Por exemplo, pessoal, uma avaliação automática de 3 ícones divide o intervalo de dados em 3 partes iguais. Seria a parte de 0% até o 33%, de 34% até o 66% e de 67% até o 100%. Sendo assim, os primeiros 33% dos dados eles vão ser formatados de uma forma, os próximos 33% de outra forma e os últimos 33% de outra forma. Caso você utilize 5 ícones, então os grupos são agora 5. De 0 a 20 você vai ter uma formatação, de 21 até 40 você vai ter uma outra formatação, de 61 até 80 outra formatação e assim sucessivamente, ok? Então, quando você vai criar uma nova regra de formatação, as regras que vocês podem criar são, vamos logo aqui para o nosso exemplo, eu tenho aqui na memória, eu tenho aqui uns dados, ó, eu vou colocar aqui, porque é com ele que nós vamos trabalhar. Então vamos lá, vamos supor que eu queira criar aqui uma regra de formatação. Eu seleciono um intervalo, eu venho aqui em formatação condicional, e aqui observa que eu tenho a opção nova regra. Eu clico aqui, e aqui ó, eu tenho algumas opções. A primeira é formatar todas as células com base em seus respectivos valores. E quando eu clico nessa opção, veja que eu tenho a opção do estilo de formatação, eu tenho a opção do mínimo, o tipo do mais baixo, eu tenho o valor, eu tenho a cor, tá? Eu tenho o valor mais alto e também aqui tenho a cor que eu posso modificar. Então, tenho várias opções. Eu tenho também, ó, formatar apenas células que contenham. Então, quando eu marco essa opção, veja, ó, formatar apenas células com. Aí aqui eu tenho o valor da célula, tal. Nós vamos ver isso aqui mais na frente. Ó, valor da célula, tipo específico, datas que ocorrem, vazias, não vazias, erros e sem erros. Está entre e aqui o valor que você quer trabalhar, beleza? Tenho aqui também, e aqui a formatação que você quer aplicar. Tenho formatar apenas os primeiros ou últimos valores. O primeiro você vai colocar um valor, e o último você coloca um outro valor. Temos formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Aqui eu tenho acima, abaixo, igual, desvio padrão e assim várias opções. E aí você marca a opção que você quer e a formatação. Formatar apenas valores exclusivos ou duplicados. Aí você pode marcar a opção valores duplicados ou valores exclusivos, dependendo da opção que você quer. Ou usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Nós vamos escolher essa aqui, ó, formatar apenas valores exclusivos ou duplicados. Então, o que é isso? Por exemplo, eu tenho aqui ó, o número, deixa eu ver um número que repete aqui. O número 60, pessoal. Observa que o número 60 se repete aqui, ó, e se repete aqui. Então, esse número 60 é um valor duplicado. Ó, aqui ele também aqui, ó, 60. Então, são valores duplicados, né? E aqueles que não se repetem são valores exclusivos. Então, eu marquei aqui que eu quero os valores duplicados. Vou clicar aqui em formatar. E aí eu posso escolher ó, o número, a fonte, a borda, certo? O preenchimento. Vou escolher apenas o preenchimento. Vou colocar um preenchimento vermelho. E vou marcar OK. Clicar aqui em OK. E está aí, ó. Veja que ele marcou para mim ó, os valores duplicados. Tá? Então veja, ó, o 29 se repete aqui. E onde mais? Está aqui, ó, 29 aqui. Ó. O 43 aqui. E o 43 aqui. Ó. O 60 aqui. Aqui e aqui. Então, com isso, eu apliquei uma nova regra de formatação, de acordo com o critério que eu quis utilizar. Agora eu pergunto para você, e se eu quiser modificar, como é que eu faço? Eu seleciono o intervalo, venho em formatação condicional e vou aqui ó, em gerenciar regras de formatação. Nesse formatar aqui, ó, observa que eu tenho ó, valores duplicados, eu tenho a formatação que eu apliquei e eu tenho o intervalo.
E nessa opção de gerenciamento de regras de formatação, eu posso criar uma nova regra, aí eu volto para aquela tela que a gente estava trabalhando. Eu posso vir em editar, né, a regra, que é, eu vou modificar essa regra aqui. Por exemplo, eu quisesse trocar isso aqui para colocar, por exemplo, aqui amarelo. Olha aí, ó, dou OK, olha aí, já modificou, né, para amarelo. Ou eu posso simplesmente excluir, né, a opção. Posso fazer isso. No caso, eu vou cancelar e vou voltar para cá. E observa também, pessoal, que eu tenho bem aqui, ó, uma opçãozinha. Ó. Eu tenho um checkbox com o nome de parar se verdadeiro. Para que serve essa opção parar se verdadeiro? A opção parar se verdadeiro, ela pode ser utilizada para você parar uma regra quando o resultado é alcançado. E também nos permite avaliar outras regras de acordo com a ordem de precedência. Então vamos supor, por exemplo, na verdade eu vou excluir isso aqui, ó, vou excluir essa regra e vou fazer um exemplo aqui do parar se verdadeiro. Então, por exemplo, suponhamos, né, que nos valores aqui, ó, no intervalo de 40 até 60, nesse intervalo de 40 até 60, é o intervalo que precisa da minha atenção. Então, dessa forma, digamos que nós desejamos que qualquer número dentro desse intervalo seja marcado com o ícone de exclamação. Então, como é que nós poderíamos colocar essa regra de formatação de forma que, por exemplo, se o número tiver no intervalo de 40 a 60, eu quero que mostre um ícone de exclamação. Porque, de alguma forma, eu quero chamar a atenção para esses valores. Então, pessoal, para fazermos isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é inserir os nossos conjuntos de ícones. Então, os conjuntos de ícones são esses aqui, ó. O OK, o exclamação e o X, que geralmente é problema. Então, tá aí, ó, beleza, ó. Certo? Só que é o que a gente quer? Não. O que eu quero é que apareça esse ícone aqui, ó, de exclamação, somente nesse intervalo, de 40 a 60. Só me interessa isso. Não me interessa esses outros valores aqui. Não me interessam esses valores. Então, o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, primeira coisa eu vou fazer aqui logo, vou fazer um gerenciamento aqui da seguinte forma. Eu vou colocar, a minha condição, né, é que seja maior do que 60. Opa, desculpa. Maior ou igual a 60, certo? E maior ou igual a 40. Quando eu faço isso... Não, acabei errando aqui, desculpa aqui, pessoal. Acabei errando, porque o 60 aqui, ele não deve aparecer. Aqui tem que ser só maior do que 60, vai ficar esse, tá? E menor ou igual a 40, vai ficar este. Vamos dar o OK. Vamos dar aqui o OK. Aqui, no caso, deveria ficar o exclamação e não... Descobri aqui o meu erro, pessoal. O meu erro foi simplesmente por isso, ó. Como eu quero valores, né? Então, vamos editar aqui, ó. Eu quero valores. Então, assim, ó. Quando esse valor for maior do que 60, mas aqui eu tenho que colocar o tipo número, não porcentagem, né? Maior ou igual, maior, aliás, do que 60. Aqui eu coloco 60. Aqui também eu vou colocar número, ó. Quando for maior ou igual a 40. OK. OK. E agora sim, ó. Então, quando eu tenho no intervalo de 40 até 60, ó, se aqui é 60, apareceu exclamação, 48. Então, tudo que estiver no intervalo de 40 até 60, vai aparecer exclamação, ok? Só que tem um porém aqui. Eu não quero que apareça esse OK e não quero que apareça esse X. Eu quero que apareça somente o exclamação. E é aí que entra agora o parar, o parar quando verdadeiro. Só que para isso, nós vamos criar agora uma regra de procedência. Então, nós vamos criar agora mais duas formatações. Vamos vir aqui em formatação condicional. Vamos criar uma nova formatação. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos marcar aqui a opção formatar apenas células que contenham. Então, o valor da célula é maior
do que, ó, o valor da célula é maior do que 60. Quando eu pressionar aqui OK, ó, não vai acontecer nada, ó. OK, aconteceu nada, certo? Agora, olha só isso. Selecionar, vou vir aqui em formatação condicional, gerenciar regras. Pessoal, aqui existe uma regra, uma ordem de procedência. Então, ele está me dizendo aqui, ó, se o valor da célula for maior do que 60, vai fazer isso aqui. E eu vou marcar essa opção aqui, ó, parar se verdadeiro. Quando eu pressionar aqui OK, opa, olha só, os outros desapareceram, ó, certo? Então, para os valores maiores do que 60, então, nesse caso aqui, ó, já desapareceram. Aí eu venho e faço uma nova regra, tá? Uma nova regra com os valores. Agora, essa nova regra vai ser exatamente com os valores menor do que 40. Vou dar OK, vou vir aqui em formatar, gerenciar, e eu dou também um parar se continuar, um parar se verdadeiro. Pronto, olha aí que beleza. Então, neste caso, veja que a exclamação aparece somente para os valores maiores do que estão no intervalo de 40 e 60. Então, para isso que serve, né, a opção parar se verdadeiro. Nós ainda vamos utilizar essa opção na frente, mas por enquanto, né, você já fica sabendo o que significa o parar se verdadeiro. Ok? Então, até a próxima.